Nesta manhã eu quero ministrar aqui a palavra de Deus, como missionário de Cristo Jesus, andando aí por toda a terra, levando a mensagem da salvação, a mensagem que liberta. Nesta manhã, pela misericórdia de Deus, estamos aqui na cidade de Santo Antônio, Salto da Onça, estado do Rio Grande do Norte, para levar a mensagem salvadora, a mensagem da palavra de Deus. Esta é a palavra, meus prezados amigos, que está em toda a terra. Exente em os países, amém, meu santo? A menos em os países que as pessoas já não querem que alguém pregue a palavra de Deus, que alguém leve a mensagem do céu. Porém, nós temos procurado sair por toda a terra, fazendo tudo aquilo que Jesus nos mandou a fazer. Orar pelos enfermos, pregar a palavra, mostrar o perigo para aqueles que não aceitam a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus, tão somente dizendo: eu já tenho a Deus. Meus queridos, este trabalho é um trabalho que não é de ontem nem de hoje. Já estamos há mais de 30 anos fazendo este trabalho nas cidades, nas praças, onde o Espírito de Deus nos envia a pregar a sua poderosa palavra. Os apóstolos fizeram este trabalho e assim nós seguimos os passos dos apóstolos, como eles também seguiram os passos do próprio Cristo Jesus. Meus prezados amigos, nesta manhã eu quero frisar um assunto referente a uma viagem de Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo, ele fez algumas viagens missionárias também por aquela região. E a Bíblia diz que na sua segunda viagem, ele levou também consigo a Timóteo. Então estavam ali Paulo, Silas e Timóteo na sua segunda viagem. E a Bíblia diz que eles saíram a levar a mensagem da salvação. E quando eles estavam a descansar em uma certa noite, a palavra de Deus nos afirma que eles tiveram, principalmente Paulo, ele teve à noite uma revelação em que o anjo de Deus aparece a Paulo e diz para Paulo: atravesse a Macedônia e ajude a nós. E a Bíblia diz que no dia seguinte o apóstolo Paulo, ele empreende uma viagem para a região da Macedônia. E a Bíblia diz que quando ele chega ali na Macedônia, ele vai a um certo lugar à beira de um rio para orar a Deus, buscar a presença do Senhor, buscar as diretrizes do Santo Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que Paulo, quando ele chega ali, ele encontra algumas mulheres que elas estavam à beira do rio, fazendo seus afazeres. Não sei que trabalho elas estavam fazendo, mas o que eu sei, meus queridos, é que Deus, ele sempre marca um encontro com alguém. Nesta manhã, eu creio pelo Espírito de Deus que Deus tem marcado um encontro com alguém. Seja alguém que está aqui a ouvir a palavra, no seu trabalho, na sua residência, na rua. Meus queridos, mas eu creio que Deus, ele tem marcado um encontro neste lugar. Ou também pelo canal do YouTube, onde nós postamos os trabalhos que são efetuados concernente à obra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo, quando ele vê aquelas mulheres naquela região,
a pregar a palavra de Deus. E o lindo, meus queridos, é que a Bíblia nos mostra que Paulo, ele detecta uma certa mulher que ela estava dando atenção à palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes o ser humano, ele não tem tempo para ir à casa de Deus, mas Deus, ele se prontifica em levar a sua palavra, a sua mensagem. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela estava atenta, ela estava desperta ao ouvir o que Paulo pregava. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus abriu-lhe o entendimento para que pudesse compreender a mensagem que o apóstolo pregava. Assim, meus queridos, é nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe dar entendimento com base na palavra de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29 e o versículo de número 13. Então busque ao Senhor, busque a conhecer a palavra de Deus. Meus prezados amigos, aquela mulher, ela deposita o seu coração a ouvir e a compreender tudo que estava sendo pregado e anunciado naquele dia. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela tendo ouvido a mensagem que o apóstolo pregava, ela recebe a palavra de Deus, ela aceita Jesus com toda a sua casa, com toda a sua família. E a Bíblia diz que eles todos foram batizados. E a palavra nos diz que o apóstolo Paulo, todos os dias ele descia ali à oração. Ele fez naquele rio um altar de oração. Porque, meus queridos, um altar de Deus é onde está a palavra de Deus. Um altar de Deus é o lugar onde alguém procura para exercer a obra de Deus. Nesta manhã, aqui está a palavra de Deus, aqui está alguém que está transmitindo a palavra de Deus, portanto aqui está um altar de Deus. O ser humano, ele não pode ver ou compreender por seus olhares naturais, porém sabemos que o Espírito Santo, aquele que Jesus enviou para a terra, para estar conosco, é Ele que tem o domínio, é Ele que tem o poder aqui na terra, é Ele que fala, é Ele que coloca a palavra nos corações. Aleluia! E a Bíblia diz, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 14, onde eu estou pregando a palavra. A Bíblia diz que todos os dias Paulo e Silas, com Timóteo, eles saíam a orarem à borda daquele rio. A palavra de Deus nos diz que ali havia uma jovem. Aquela jovem, ela trazia consigo um espírito de adivinhação. Porque, meus prezados amigos, o espírito do adivinho não é o Espírito de Deus. O espírito de adivinhação é espíritos imundos, que alguém o consultam por cartomante, consultam por tarô, consultam com velas, com águas em copos. Esses espíritos, eles não faz parte do Espírito de Deus e nem muito menos dos que habitam no céu. Aquela jovem, ela olha, observa e vê
aqueles homens que passam ali todos os dias em busca daquele rio para orarem a Deus. E toda vez que Paulo e Silas passavam, meus prezados amigos, aquela jovem, ela dizia: estes homens que passam por nós aqui todos os dias, eles são servos do Deus Altíssimo. Meus queridos, por que aquele Espírito pronunciava essas palavras? Porque os servos de Deus, eles são luz. Os servos de Deus, ele traz consigo uma obra de Deus sobre seus ombros. Nós levamos o peso de uma responsabilidade, e nesta responsabilidade nós vivemos. Nesta responsabilidade nós trabalhamos e andamos por toda a terra fazendo a obra deste Deus. Oh, aleluia! Ela observa e diz: esses homens que passam aqui por nós são servos do Deus Altíssimo. E ela estava certa. O demônio falou para ela corretamente, porque Satanás, ele sabe quem é servo de Deus, como também sabem aqueles que a ele servem. A ele, Deus, como também aqueles que a ele, Satanás, o servem aqui na terra. Mesmo dizendo que já tem Deus, que é de Deus, mas as suas obras, as suas atitudes, elas mostram e provam quem tem a Deus e quem não serve a Deus. Aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, já estava esclarecido a quem ela servia. Meus prezados amigos, a Bíblia diz que Paulo se perturbou com aquilo, porque aquilo estava ficando rotineiro. Sempre que eles passavam, ouvia esta voz que dizia: estes homens que por aqui estão passando todos os dias, eles são servos do Deus Altíssimo. Oh, aleluia! Olhei para você, meu jovem, vai ter o meu canal, se quiser servir, tá? Obrigado, tá? Oh, aleluia! E de repente, meus prezados amigos, Paulo se volta um certo dia para aquela jovem, e ordena aquele espírito imundo que saia dela. E a Bíblia diz que na mesma hora, aquele espírito imundo deixou aquela jovem, e ela agora já não adivinhava mais. E a Bíblia diz que ela dava grandes lucros aos seus clientes. Por quê? Porque eles ganhavam muito dinheiro com a atitude daquela jovem. Digamos, se alguém tinha um imóvel para vender ou para comprar, consultava aquele espírito que estava naquela jovem, disfarçado de Espírito de Deus, mas era o espírito de Satanás que profetizava na boca daquela jovem. E ele fazia com que aquelas pessoas que consultassem ganhavam dinheiro nos seus negócios. Mas quando este espírito maligno deixa esta jovem, aí acabou o futuro daquele lugar. Agora acabou o lucro daqueles seus clientes que a procuravam para tratar de negócios. Meus queridos, isto trouxe uma grande repercussão. Enquanto Deus salvou Lídia com sua família, que era uma vendedora de púrpura, um dos melhores tecidos da época, como nós vimos, não sei se hoje ainda mudaram muito em relação às tecelagens, mas naquela época, anos atrás aqui no Brasil, havia uma roupa chamada
linho, era uma das melhores da região do Brasil, era o linho. E aquela púrpura, eu imagino que era como um linho, um dos melhores tecidos da região da Macedônia. E a Bíblia diz que enquanto aquela mulher aceita Jesus com toda a sua família, agora toda aquela cidade está em alvoroço, em perseguição a Paulo, Silas e a Timóteo. Por que, meus prezados amigos? Porque a esperança pobre, a esperança pequena, a esperança limitada, a esperança que não constrói um futuro com Deus, havia desaparecido daquela jovem. E agora aquelas pessoas estavam meio que revoltados ou muito revoltados, porque a sua esperança, a esperança daquela gente não era Jesus. A esperança daquela gente não estava na palavra de Deus. A esperança daquela gente estava no seu comércio. Seus olhos estavam voltados unicamente para o dinheiro. Os seus olhos estavam voltados unicamente para lucro, para ganho. Mas ali chegou a palavra de Deus, ali chegou a renovação, ali chegou o poder de Deus, ali chegou a verdade. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali estava a verdade de Deus, ali estava a palavra de Deus, e ali estavam os servos de Deus. Meus prezados amigos, começou a repercutir naquela região o que os apóstolos haviam feito.